Oi, gente, e eu trouxe aqui hoje para vocês a Mariana. A gente vai gravar um podcast onde a gente vai estar falando, eu e ela, um pouquinho dos bastidores da moda, o que está acontecendo na moda e todas as mudanças que vêm acontecendo dentro do mundo da moda, mas não na camada, na superfície. Porque a superfície, o iceberg, tudo que vocês enxergam aí, que é toda a parte de glamour e tudo mais, eu e a Mari, a gente tá dentro da camada mais profunda, né, Mari? Então a gente tá ali no dia a dia, nos bastidores, no que rola, no engolir um leão por dia, que todo mundo fala. Então eu trouxe a Mariana, ela trabalha com PL. Mari, se apresenta um pouquinho, aí depois eu vou falar um pouquinho de mim, mas eu queria que a Mariana, que é a nossa convidada, se apresentasse. Oi, gente, eu sou a Mari, eu tenho 20 anos de experiência no mercado da moda. Comecei a trabalhar como estilista, eu trabalhei com importação de tecido e hoje eu tenho uma private label, que a minha private label é focada mais para o mercado de luxo, mas a gente produz para todos os setores, inclusive masculino, infantil. Então a gente consegue ter uma visão bem ampla é, nos bastidores do que acontece com o mercado, do que está acontecendo com o mercado Uhum. e que as pessoas não enxergam. Sim, Então, às vezes, eu sim. consigo enxergar um pouquinho antes, que nem quando eu O era que vai estilista, acontecer. eu lembro que me deu um estalo. Eu era estilista de atacado. Me deu um estalo na pandemia que o atacado ia morrer. Uhum. Falei, o atacado, ou as pessoas vão mudar, ou as pessoas vão para online, ou as pessoas vão para o varejo, ou as pessoas vão ter um contato muito direto para o cliente, uma identidade muito forte, ou o atacado vai morrer. E foi onde eu montei minha empresa, porque começou muita marca pequena a me procurar, que não existia na época no mercado, empresas que produziam a partir de 30 peças por modelo. Sim. E foi onde eu comecei minha fábrica. Aí eu entendi que 30 peças por modelo também não pagava conta. E a gente segue aí, crescendo e entendendo como funciona os dois lados, né? Aham. E a Mari tem uma experiência aí de atacado forte, de varejo, então ela entrou aí forte com o pessoal de varejo. Eu só me apresentando aqui um pouco, eu sou a Yamara Volo, eu tô há 30 anos no mercado. Eu já tive a minha marca própria, onde eu vendia atacado e varejo e fazia PL. Depois eu finalizei a minha marca, por volta de 2008. Eu tive também uma questão que eu comecei a mexer mais com a consultoria, e aí eu comecei a fazer rebranding de marcas. E o que é o rebranding? Eu pego a marca, Mari, e eu reestruturo ela inteira. Então eu pego ela desde o produto, eu passo pelo produto, a gente vai, analisa o marketing, pega o marketing, e com o produto e o marketing aliados, a gente consegue fazer uma reconstrução dessa marca. Então, assim, o que é legal, e assim, hoje o mercado mudou muito, Sim. principalmente depois da pandemia, né? Então é aí onde teve essa reviravolta um pouco do atacado. Você falou, né, da morte do atacado, todo mundo entra em pânico, né? Ah, o retiro vai acabar, Não, o a Brás vai morte do acabar. atacado, como ele funcionava. Aham. Porque antes eu sou da época em que se fazia fila pra comprar. Eu não sei se a gente é dessa Sim, época, né, sim, sim, amiga? sim. Fazia fila pra comprar. Assim, era a repetição de 2.000 peças. E hoje eu enxergo um atacado, eu produzindo pro varejo, às vezes me chega cliente do atacado que ele não tem o mesmo volume de pedido do varejo. Ou seja, como que eles competem com o preço? Você tem cliente de atacado que chega pra você e O compete. volume é muito menor do que o meu cliente de varejo. Caramba. E acontece muito isso, não é uma ou outra marca, não. Acontece muito. As marcas de varejos que entenderam o rumo que o mercado seguiu e como elas tinham que se posicionar, por isso que eu falo que o rebrand nessa época foi, assim, um divisor de águas. Porque elas entenderam que elas tinham que se mostrar como marca, sem um cliente presente, sem um cliente visitar na loja, ir na loja, passar comprar passagem de avião, sair do Sim, Brasil sim, sim. inteiro para ir Pra ir em pro. duas, É, três ruas, e comunicar isso de uma forma, um produto muito fiel ao que eles estavam entregando, uma venda de confiança à distância, e ao mesmo tempo a gente viveu uma falta de matéria-prima enorme na pandemia. Então, assim, as marcas tiveram
que Dançar realmente conforme a se música. reestruturar. Eu acompanhei a pandemia na China, eu trabalhava com importação na época. Então eu peguei a pandemia, o efeito do tecido desde a China. A gente passou um período que a gente não recebia tecido. Eu A sei, China eu não sei. A conseguia gente teve abastecer. que remanejar coleções inteiras, cliente que estava com a coleção pronta e o tecido não chegou, e a gente teve que remanejar a coleção inteira, mandar estampar aqui, fazer no Brasil, usar os fornecedores que a gente tinha no Brasil para conseguir entregar a coleção a tempo. Eu lembro uma época que faltou até saquinho de embalagem. Não, sim. Foi assim, o negócio. Pode ser que vivamos o Pois mesmo é, problema, gente. Por isso que eu com falo. guerra. Ontem eu recebi um comunicado de uma das importadoras falando de aumento de preço para tipo a galera começar a se abastecer de tecido. Por quê? Porque não vai ter matéria-prima ou ela vai aumentar violentamente de preço. Então, assim, quando a gente vê, né, porque esses são os bastidores, gente, do BO. Então, quem é lojista, Mari, muitas vezes que é só o cara que compra lá no Bom Retiro, no Brás, etc., ou em Goiânia, etc., nos grandes polos, ele não vê, né, tudo que está por trás disso e o perrengue que o fabricante passa de não ter a matéria-prima, da coisa não chegar, e pode ser que a gente passe de novo por mais uma crise parecida com a da pandemia. Então, eu vejo, assim, duas mudanças de cenário. A gente teve essa mudança de cenário de consumo e de comunicação de marcas. Eu acho que tanto de atacado como de varejo, né? Porque tinha marca de varejo que não estava preparada para o online. Não. Não foi só o atacado. Isso afetou. O online veio com uma força. E aí eu acho que chegou um monstra. momento que foi ao contrário. As pessoas começaram a precisar do humano, do teu contato físico. Então, elas queriam. A gente queria sair de casa. Sim. A gente queria ir para uma loja comprar roupa. Ninguém mais queria comprar online. Então eu vi também, eu vi acontecer isso, porque nessa época eu já tinha fábrica de roupa. Quem tava bombando, que só tinha loja online, que começou na pandemia, fazer isso. Por quê? Não tinha esse. Aonde que eu vou? A conexão. É uma marca que eu entro ali no site, eu compro, eu recebo, mas eu não tenho. Eu não tenho esse vínculo. Contato humano, Eu não tenho contato humano com essa marca. Eu não vou sair de casa pra viver uma experiência. Tanto é que as marcas de fora começaram a oferecer muitas experiências para os clientes. Experiências inclusive dentro da gastronômicas, loja, né? Você viu agora quase começa todas. A Dior, Chanel, com cafés dentro das lojas. Então, quando a gente fala de mercado de luxo, mas o mercado de luxo é outro patamar, porque o mercado de luxo, gente, ele começou a sofrer uma queda vertiginosa. Então, o que eles estão oferecendo para o cliente? No lugar da roupa que custava lá seus 20, 30, 50 mil, eles estão oferecendo a experiência de você tomar um café na Dior, ou um café na loja da Chanel. Ser acessível, né? A imagem. Acessível a imagem, Mas marca. Sabe o que eu percebo? Eu não sei se isso ainda não está refletindo, mas eu trabalho muito com esse mercado de luxo nacional. Uhum. E eu percebo um crescimento neles. Eu acompanho marcas que tiveram, mas assim, existe um posicionamento incrível, existe um branding incrível, existe um planejamento, que eu acho que aí entra o trabalho da Yamara, que eu tenho desenvolvimento para novembro. Ou seja, a marca está planejada para o que vai acontecer no final do ano. Ela vai passar esse perrengue? Não, porque ela já está estruturada. E ela está planejada não só com o produto, ela está com o marketing alinhado, online alinhado, já sabendo, inclusive, Mari, no começo do ano, eu fiz uma live, que até você participou, foi aí que a gente se reconectou, gente. Uma live onde eu trouxe estratégias com datas, gente. Porque esse ano, ele já era desafiador, né? Então, assim, ele se tornou mais desafiador. Só que no meio de tanto desafio, tem gente crescendo. Então, a Mari tá aqui para mostrar para vocês que tem gente crescendo. Mas por quê? Porque a pessoa já está estruturada. Quando veio a pandemia, Mariana, eu tive cliente minha que fechou 5 lojas e abriu o galpão. Mas porque ela estava estruturada para online. Depois todo mundo... Ela
quintuplicou o faturamento Eu dela. tenho, na época eu era estilista, tanto de marcas de atacado como da importação. A importação foi o ano recorde de venda de tecido. E eu tive marcas que a gente não dava conta de produzir. Exato, Então, exato. assim, existe toda uma leitura de mercado que eu acho que se as pessoas fazem e elas conseguem antecipar, gente, roupa não é pastel. Fala, gente, roupa não é pastel, por Roupa favor. não é pastel. Você pensa, quando você vai fazer uma roupa, quantas mãos essa roupa passa? Você tem um estilista ou uma equipe de criativa que ela vai fazer toda uma Estilo, estrutura que vai assistente. partir isso da marca, que vai ser feita uma ficha técnica, que vai ter um comprador de matéria-prima, de Mood tecido. board, toda uma pesquisa em cima do público, gente, isso é muito É um importante. planejamento financeiro de quanto tem que produzir, porque quanto que tem que E vender, quanto vai custar. quanto vai custar. E isso vem pra mim. A partir do momento que eu tenho uma ficha técnica, eu vou fazer um pré-custo e vou aprovado, isso entra. Modelista. Não, isso vem Aí pra a mim. A gente gente vem. tem que desmembrar aquilo para uma realidade da mão de obra que a gente tem. Uhum. Porque a gente tem uma mão de obra limitada. Escassa. É escassa e limitada. Então, você tem que desmembrar isso na realidade da mão de obra que você tem. Você tem que fazer a modelagem. Aí, cada cliente, ele tem... Gente, não existe um padrão. Cada cliente tem um tamanho. Então, você imagina, eu Tem devo mais produzir isso, em torno tem de mais 15, isso. 20 marcas. Cada um tem um tamanho. Não é padronizado. Não é padronizado. Aí vai fazer a modelagem. Você já imagina a cabeça do modelista. Cada cliente tem a sua base. E seu tipo de acabamento, e seu nível de exigência, e enfim, um monte de coisa. Eu tenho cliente que a etiqueta tem que ser do tal lado, enfim, são vários detalhes. Mas o que acontece, Mariana, é que assim, o que eu percebo? Que essas marcas estruturadas, elas crescem. E a marca que ela não está estruturada, que ela começou ali. Então, por exemplo, tenho muitas alunas que elas estão começando, né? E aí ela começa, alunas, clientes que começaram, e aí fica patinando e procrastinando de colocar no online, gente. De colocar no Instagram, de começar a aparecer. E mostrar como isso é feito. Porque assim, a E não só modelista fez feito, um mostrar molde... mostrar a marca em si. Porque se a marca uma coisa que a gente eu tô no digital há mais de 10 anos, né, eu entrei para o digital, eu fui de estilo 20 anos, mais de 20 anos, sou ainda do estilo, mas eu tô no digital há 10. E uma coisa que o pessoal do digital fala: "Quem não é visto, não é lembrado". Mas eu vou te falar uma coisa, eu recebo não sei quantas marcas que minha fábrica é bonitinha pra gravar vídeo dentro da minha fábrica. Porque as pessoas querem ver como é feito. Sim, Porque você imagina, sim. a modelista fez a modelagem, vai ter alguém que vai cortar a peça piloto, alguém que vai comprar aviamento, vai ser feita uma piloto. Dessa piloto, até chegar numa peça lacrada perfeita, às vezes a gente passa por 5 provas. Dependendo do tecido, da complexidade do modelo, da exigência do cliente, porque também tem isso. Às vezes você manda a peça para um cliente que é 36, de repente ele está provando a pessoa 38. Então, existe toda uma complexidade aí no meio do processo produtivo. Olha o tempo que se perde. Quando a pessoa não é planejada. E se perde esse tempo, gente, aí a coleção não chega no prazo. Aí, a partir do momento que um produto é lacrado, ele vai ser ampliado. Aí a gente tem que ver se o tecido, a quantidade, porque uma coisa é você ter um parâmetro de consumo, a gente faz custos à cega, todo mundo no nosso mercado faz custo à cega. Tá aí esse é um outro ponto, gente, que é muito importante, que a Mariana tá levantando aqui e eu queria ressaltar, porque muitas pessoas não se atêm ao custo. Eu já entrei em fábricas do cliente falar assim: "Não, mas eu vendo um trio, shorts, kimono e top, por R$ 79. Eu: "Oi?" A conta não fecha. Calma aí, uma fábrica de 3 andares, estilo, Aham. produção, né? Tecido de R$ 29,90. Uou! Aí eu cheguei para a pessoa que me indicou, né, e falou assim: ele vai quebrar. Em 3 meses o cara quebrou. Porque, gente, não fecha. A conta não fecha. O custo de uma fábrica é muito alto, porque eu vou explicar o processo para entender quantos funcionários tem e quantas mãos isso passa. E aí vai ampliar. Ampliou, a gente sempre aprova o risco, porque o cliente tem que saber quanto custa a peça. Tem cliente que não me pede mini risco. Aí eu falo, gente, que conta que ele faz?
Mas enfim, acontece. Mas o cliente de luxo, é importante focar aqui, Mari, porque o cliente de luxo, eu fiz PL para marcas de luxo também, quando eu estava dentro de uma PL e eu atendi essas marcas, eles multiplicam por 10, Mas eu vou eles te falar, multiplicam por quem não 7. pede não é a marca de luxo, não. A marca de luxo pede. O pequeno esquece de Esquece! pedir. Esquece, não é importante. E é tão importante isso. Enfim, aí existe o infesto, que vai infestar o tecido em cima da grade do pedido do cliente, o corte. Aí quando tem entretela, vai para entretela, ou quando o tecido é coenizado é quando junta o tecido com a entretela, que hoje as peças, que nem um Sim, blazer, sim, ele é coenizado, coenizado. porque ele muda totalmente o caimento. Não, eu tô numa fábrica que eu vejo ele só coenizando. É, Tem a máquina coenizado de é uma coenizado, maravilha. gente. A gente Maravilha, ama. fica tudo estruturadinho, bonitinho, e aí fica uma peça fina. E né? aí você cortou aquilo. Você tem toda uma aviamentação. Então você imagina a quantidade de aviamento que vai numa peça. Você tem que seguir certinho uma regra de etiqueta. Então, só para aviamentar a peça, já vai um monte de gente. Isso vai para oficina. Voltou da oficina. Confere. Vai pro caseado, vai, enfim. Tem coisa que tem placa personalizada, tem ponteira, tem isso, tem aquilo. Isso vai para uma conferência, vai revisar toda a peça. Depois que mediu, o revisor vai arrematar, que é cortar linha. Depois vai para passadoria. Então, assim, tem peça que vai para cabide, tem peça que vai passar na mão de muita gente. E as pessoas, gente, o pessoal que entra, né, no mundo da moda. Então, aí vai para uma galera que me chama, né? Entra no mundo da moda. Então, tem aquele pessoal que, ai, glamour, é festa, é lançar peça, só que aí não sabe que aí tem o tecido, tem a Mariana, tem a PL. A PL não atende só você, ela atende outras pessoas. E aí não entende que aquilo, se você não trabalhar com antecedência, se você não trabalhar com estratégia de coleção alinhada para o seu público-alvo, ela vai chegar e vai bater na trave. Porque assim, às vezes entra, Mariana, eu já peguei cliente que, cara, entrou depois da data, né? E aí já perdeu o desejo. Eu recebo muito cliente lá que estava aqui em outra private e tem que fazer uma coleção em um tempo recorde. E aí, assim, corre o risco de acontecer um monte de coisa no meio do caminho. E você não conseguir entregar naquele tempo recorde. Então, você imagina o dinheiro que essa pessoa perde? Sim. Em não ter planejamento? Eu falo, planejamento é tudo. Porque o processo produtivo, ele é muito complexo. E as coisas mudam assim. Sim, e planejamento de tudo, de aviamentação, de modelagem, de tempo de modelagem, de tempo de piloto, de tempo de aviamentação, tudo isso e todos esses custos, gente, tudo isso É tem muito que custo. ser analisado, tem que ser colocado. E aí, Mariana, eu tenho muitas clientes que são lojistas também, né? Que entram dentro da mentoria, que estão aí dentro da mentoria, mas o que acontece? Elas também não colocam o custo delas operacional. E existe E um o custo de custo logística surreal. de mandar malinha, porque aí tem a cliente que ela manda malinha com o acessório, com não sei o que, com a parafernália toda, com o perfuminho e tal. Gente, tudo isso é custo e tudo isso... Eu fiz uma live com uma menina de financeiro e ela falou que nós de moda, galera de moda, precisa multiplicar no mínimo por 4. Se você não multiplicar por 4, mínimo, o 4 ela fala assim que é custo de fábrica, custo de produto, aí ela fala todos os custos lá e mais um bônus. O quarto é vezes 4, você tá trocando figurinha. E eu ensinava que era vezes 3, mas não, gente, vezes 3, porque assim, às vezes a pessoa tá tem começando. Muito custo invisível, né? Mas às vezes a pessoa tá começando, Mari, e ela tem medo de precificar. Eu vejo muito isso. Então, tipo, eu vou fazer mais baratinho. Só que aí, gente, onde tá trocando figurinha... Não faça. Tá trocando figurinha, brincando de confecção. Então, assim, você quer brincar de confecção pro seu negócio durar 6 meses a 1 ano e morrer? Ou você quer entrar nesse negócio para ser empresária de moda de verdade, gente? Com estratégia, com planejamento, com online alinhado, com inteligência artificial, que hoje em dia a gente ainda tem a inteligência artificial que consegue ajudar a gente, Mari,
Em todos os Todos processos. os processos. Inclusive no seu. Você pergunta lá para IA precificação. Hoje a gente, Planilhas. Gente, planilhas. hoje a gente teve um problema na passadoria, né? Que deu uma queimadinha. Foi IA que ajudou a gente. Ah, não. A IA... Molha o tecido, coloca em cima, solta vapor, depois pega uma escovinha e aí a fibra volta ao normal. Foi IA. Jura? Olha lá, gente. Pega essa. IA ajudando vocês a resolver. Não, a IA me ajudou a resolver o problema do tênis. Minha filha derrubou, deixou o esmalte aberto, derrubei o esmalte no tênis branquinho, novinho. Aí falei, chat GPT, me ajuda. O GPT Nosso me ajudou. melhor amigo. Então, assim, além disso, o GPT, e não é só o GPT, tá, gente? Hoje em dia a gente tem várias inteligências artificiais, cada uma dentro de uma, e eu aprendi a mexer em várias delas. Então, a gente tem aí o Claude, a gente tem o Manus, a gente tem o Grok, a gente tem o Gemini, tudo bem que, assim, a galera tá se jogando, né? Hoje em dia eu abri o Instagram de um cliente meu, e, cara, tá tudo IA. E, gente, tomem muito cuidado com muita IA, porque começa a ficar fake. Mas posso falar uma coisa que eu percebo em vários clientes meus também, que já são muito posicionados no mercado? Eles estão indo por artesanal. Exato. Porque volta aquela comunicação aí tem que o IA tira. Tem a outra vertente, gente. E uma coisa que você falou desse negócio do cliente começar a marca e ter medo de precificar, aconteceu com uma cliente minha. Ela começou a marca, ela vendeu muito bem. Ela vendeu praticamente tudo. Eu acho que no primeiro mês ela vendeu 70% da coleção. Que legal. Ela esqueceu de calcular frete, ela esqueceu de calcular todas as taxas. Uou. Sabe as taxinhas que tem dos sistemas de venda? Taxa tem, a Nuvem Shop cobra taxa. Tudo tem taxa. Mercado Livre cobra taxa. Todos esses grandes marketplaces, todos os lugares onde você bag, todos onde você vai colocar o seu produto, eles cobram taxa. Porque é a taxa do sistema, é a taxa do cartão, é a taxa disso, é a taxa daquilo. É o frete. E aí tem muita coisa que tem o F no meio que as pessoas não percebem, quando vai antecipar, quando vai... E aí, ela vendeu muito bem a coleção e ela não teve lucro. Nenhum. Ela trocou figurinha ou ela pelo menos conseguiu recuperar o custo? Ela trocou figurinha e você vê que assim, ela tinha uma potência de marca. E eu percebi que ela desanimou. Caraca, tadinha. Precificar, gente, precificar, eu numa fábrica, eu bato cabeça até hoje. Porque a gente trabalha, fazer custo de roupa é muito difícil. Porque a gente não é previsível o tempo, então, ou seja, tempo é dinheiro. Então, o tempo já não é previsível. Pode ter 1 milhão de atrasos. Não é previsível consumo, não é previsível um monte de coisa. Então, você faz um custo meio que às cegas. Mas aí isso que você falou é um alerta, gente, para quem tá começando no online, que é complexo. É muito complexo. É muito complexo. As pessoas não imaginam o tanto que é complexo. Porque você tem todo um operacional. Além disso, se você calcula... Eu tive um problema com um cliente meu e com uma aluna minha. Que alguém calculou, colocou lá, né, na Nuvem Shop, tem as medidas da caixinha que vai pro correio. E a pessoa colocou um peso a mais, a caixinha errada. Gente, a caixinha é errada. Fez ela não vender. Ela ficou 7 meses com o gestor de tráfego sem vender. E aí, por quê? 2 erros. Sempre tem ruído, tá, gente? Quando vocês estão aí no online, né? Às vezes o ruído é de comunicação e às vezes o ruído é de frete. O frete ficava mais caro que a peça, Mariana. Então, logística é isso. Quando as pessoas chegam, você produz 30 peças, eu produzo, mas você sabe quanto custa? A logística para produzir 30 peças é caríssimo. Você vai conseguir porque você tem que diluir a modelagem, né? Não é só modelagem, eu tô falando de logística mesmo, de transporte, de ir voltar do cortado, e voltar da costura. E a pessoa pensa nisso, quanto isso vai custar no final, e para ela vai ter a mesma logística, porque são 30 peças. Sim. Então, ela tá diluindo de 30 peças. Esses dias foi engraçado que eu entreguei uma produção para uma cliente, e eu fiquei pensando, meu Deus, quanto vai custar o frete disso? Porque a peça era tão pesada,
Será que as pessoas... Aí eu fiquei pensando, eu não tenho esse acesso, né, ao cliente. Uhum. Será que eles calcularam isso antes? Não, não. Isso daí acaba entrando... Era pesado ao um pelo ponto... outro. É onde eu faço o balanço de um pelo outro, quando tem a coleção. Então, às vezes, uma peça mais cara paga mais barata. Aliás, a mais cara paga mais barata. Oi, era pesado ao ponto que eu fui tentar pegar um bolinho que tinha, eu puxei da mesa, do que eu puxei da mesa eu tive que empurrar, porque não dava. Meu Deus. Aí eu só fiquei pensando, gente, e eu sei que esse cliente vende online, fiquei pensando, será que eles calcularam? Acho que não. isso? Acho que não. Gente, então prestem atenção. É muito Prestem atenção detalhe. na logística, nos detalhes. Quando vocês têm um negócio online, o online não é só abrir a câmera, não é só abrir um Instagram, é estar atento nos detalhes de frete, de ruído, de comunicação. E não adianta, pelo amor de Deus, gente, achar que um gestor de tráfego vai resolver todos os problemas da sua vida. Porque eu já vi milhões de marcas. O gestor de tráfego é uma porcaria. Não, gente, tem gestor de tráfego ruim? Tem. Mas a questão é, muitas vezes eu tenho que fazer um alinhamento do combo. O que é um alinhamento do combo, Mariana? Cara, é eu pegar o produto, que tem que ser bonito, alinhado para o meu público-alvo. Eu preciso pegar esse produto e colocar ele de forma assertiva no Instagram e fazer a gestão de tráfego. Então não adianta culpar o coitadinho do gestor de tráfego, gente, porque ele não tem culpa e ele também não é da área de moda. E hoje em dia tem gestor de tráfego que a gente faz com IA, mas já volto para IA. Então, gente, eu falo, eu numa fábrica de roupa, esses dias eu fui ver a máquina de corte eletrônica, né? Na minha fábrica eu acho que eu conseguiria cortar 10% da minha produção. Por quê? A maioria dos tecidos que eu trabalho, seda, patu, esses tecidos São muito delicados. que são delicados, ela não funciona. Corta. Então, assim, a IA nunca vai me substituir. Que bom, gente! A parte criativa, a parte operacional... Não tem IA pra gente, não. Em não. algumas coisas, por exemplo, o mercado de luxo, né? Eu tava vendo um vídeo hoje que chama Le Métier d'Art, que são as maisons, são os lugares das maisons de alta costura que trabalham só a parte mais elaborada da peça, que é o artesanal. O artesanal, gente, não tem como a inteligência artificial, né, tomar o lugar. E quando a gente fala de inteligência artificial, Mari, eu participei de 3 ou 4 imersões sobre inteligência artificial. E a inteligência artificial, ela veio para nos auxiliar. Então, por exemplo, quando a gente fala de IA, a gente está falando de 80-20. O que é 80-20? É 80% de inteligência artificial ali no seu negócio e 20% do refinamento humano. Então, quando eu falo que sempre vai ter um ser humano qualificado por trás da IA, é isso. É tipo, o gestor de tráfego, ele não vai deixar de existir. O copywriter, tudo bem, gente, morreu. O mídia social, ele também não vai deixar de existir. Ele vai ter auxílio da inteligência artificial para melhorar, porque os meus posts, eu sempre vou ter que refinar eles no meu estilo, com a minha cara, principalmente, gente, quando a gente fala de moda. E no seu caso, eu já vi fábricas, Mari, inteiras na China, robotizadas. Mas só que isso pra gente aqui, a gente tem um contrato com a China. Você sabe o acordo comercial que a gente tem com a China? Não. A gente não pode ter essas máquinas aqui. Por que não? Existe um acordo comercial com a China que tem muita máquina que a gente não pode ter. Por quê? É um acordo comercial. É uma sacanagem comercial, gente. Você vê fábricas assim no Brasil? Não, você não vê. Por que você acha que não tem fábrica calma, assim a tecnologia uma hora ela chega, mas é que assim, as fábricas... escalonar o manual, o produto que a gente faz hoje... o teu produto é inviável, o teu não produto existe isso. Não, a máquina, não ela vai fazer Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V. Mas você viu os robozinhos costurando A gente na não China? trabalha Ctrl-C, Ctrl-V. Você viu Mas os robozinhos? quantas peças eles vão sim, produzir... Imagina você conseguir programar um robô para ter uma produção
Quantas peças eles vão precisar produzir para valer a pena Ah, aquilo? sim, tem que Você valer a imagina eu pena. lá na minha fábrica ter que... Não tem como. Esses dias eu tava vendo, eu achei engraçado, eu vi um vídeo numa faculdade de moda, que elas meninas pegam o maneco lá, o craft, é craft? Da draft, O draft, e aí elas, com um sistema no computador, elas vão desenhando a modelagem. Ah, é? É. Tipo mulagem computadorizada? Aí eu só fiquei não vi, gente. pensando, eu falei, gente, nada como minha modelista que faz no papel, primeiro ela faz tecido, o protótipo, né? No tecido. do caimento de uma cava e de Perfeita. e de uma manga de um blazer. Como que entende? Não. Eu não gosto nem de modelagem no sistema, eu não gosto. Ela é plana. A mareante tecnologia. Pega uma peça. Não, sim, é diferente. Que entendo, É diferente. É muito nítido. É diferente. Ela não dá, sabe aquele que você olha que você fala, nossa, que caimento. A Zara é produção em escala, né? Produção em escala, robôs, então, as fábricas assim, que fazem para esse pro nosso mercado é o que vai ser, o que é muito escalonado. Que é muito igual, é o Ctrl-C, Ctrl-V, e é o que é muito igual. Porque, assim, você imagina você ter uma máquina que faz, vamos supor, vou dar um exemplo bobo, que caseia sozinha. Cada peça que eu vou casear, como que é diferente o casear? Ah, sim, sim. Mas assim, a gente tá com... Você viu, eu percebo que a galera tem dificuldade de programar. Sabe até aquela máquina de elastiqueira? Quando a gente pede pra mudar o ponto, o pessoal já tem dificuldade de programar aquilo. Ou seja, não existe, eu acho que uma equipe... as pessoas tinham que se especializar em trabalhar com IA. E não ter medo do IA, porque assim, a partir do momento em que você usa a tecnologia a seu favor e você aprende, mas eu vejo que a galera não consegue nem mudar o ponto do negócio. Eu quero morrer. Gente, problemas de fábrica bomba. Existe uma máquina que ela faz o bolso de alfaiataria. Sim, bonitinho. Pediu pra diminuir 1 centímetro no bolso, o cara trava. Meu Deus. Ai, minha máquina... Minha máquina tem que mudar ela inteira, por isso que eu falo, gente, desculpa, a inteligência não me substitui. Mas você viu, assim, Mariana, agora indo para uma coisa de invasão do mercado internacional no mercado brasileiro. A gente teve aí a entrada da Zara, a gente teve a entrada da H&M, e agora entrou já Bershka, né? A Bershka, que é a irmãzinha mais nova da Zara. Eu adoro a Bershka. Que é queridíssima. Eu e Mariana viajávamos juntas, a gente fazia Eurotrip para pesquisa. Bershka. Máximo Dutti tá vindo também. Então, assim, o que você acha desse cenário, dessas marcas entrando e como isso impacta tanto o cliente de atacado, que você conhece, porque você também trabalhou com eles, e o teu mercado? Eu acho que não impacta nada. Porque, assim, o cliente que compra essas marcas, vamos supor, o cliente popular ali, ou uma Bershka da vida, ele pega um mercado que é seu cliente? Que é o cliente do seu cliente? Mais ou menos. Depende. Eu acho que é muito pouco, gente. A Bershka ela vem para uma... Ela é jovem, mas a gente tá falando aí, por exemplo, quando entrou a H&M. A H&M, ela deu uma chacoalhadinha na galera. Por quê? Porque ela tem preço e ela vai do PP... Ela não tem qualidade. Não tem qualidade, mas, tipo, ela vai do PP ao... Eu fui na H&M do Shopping Iguatemi, né? Então, assim, agora já deu aquela esfriadinha. Então, você entendeu? Mas, tipo, a mulherada tava... Era só sacola da H&M É a primeira vez, no chegou Iguatemi. E vai ser aquela festa, não tem qualidade. H&M, gente, eu acho péssima. A Bershka eu acho legal, eu acho que eles têm um preço legal, assim. Zara tem uma qualidade melhor, né? Até que então, ela é a irmã mais nova da Zara. E assim... só que eu acho que assim, por exemplo, o cliente de atacado, Bom Retiro, que tá lá produzindo, fabricando, ele tem que só tomar um pouquinho mais de cuidado na cópia, ele não vai copiar, né? Isso porque, não faz sentido nenhum. Não dá mais pra fazer Ctrl-C, Ctrl-V. Exatamente. E aí precisa da estilista, precisa das estilistas que tem know-how para orientar os assistentes. Você pensa porque que eles essas pegam marcas... e mandam embora as estilistas de know-how e pegam o assistente.
E o assistente, gente, ele é assistente. Tudo bem, um dia ele vai chegar no estilo e ele vai aprender. Só que o que acontece, Mariana? Às vezes o assistente, ele não sabe o que... Não tem a bagagem de coleção que um estilista de know-how tem. Claro. E aí, o que acontece? Não tem o feeling. Ladeira abaixo, gente. É. Ladeira abaixo. Marcas de luxo fizeram isso e estão operando no vermelho. Mas olha, eu vou falar uma coisa. Essas marcas de fora, primeiro que assim, o Brasil, ele tem uma identidade muito forte. Se as marcas souberem trabalhar com a identidade do Brasil... Ah, bom, a Zara entrou de sola e tá aí, Tanto né? é que o Brasil tá bombando fora eu tenho vários clientes que vendem fora do Brasil. Eu tenho vários. Legal. Vários. Não é um ou dois, não. Eu tenho vários. Segundo ponto. Gente, a modelagem deles é pro corpo da europeia, não é pro corpo da brasileira. Uhum. A gente faz modelagem, a gente faz roupa pra brasileira. Então tá, gente, prestem E quando atenção vem nisso. essas A modelagem, marcas... lembra que eu falei isso para uma aluna e para uma cliente. Não tenham medo das marcas de fora, por quê? A modelagem. E tem outra coisa. Por exemplo, aí quando... Shein, Shopee, é tudo... Gente, aquilo não é para brasileira. Eu acho que existe um público para isso. Com certeza, sim, existe um público para isso. Sim, o público mais jovem, que não tem grana, que quer pagar baratinho, que quer sair no rolê toda hora. Hoje, se você for fazer para esse público, você tem que ter muita grana, muita bala na agulha, porque você vai concorrer com todo esse mercado. Você vai concorrer com Shopee, com Feira da Madrugada, com toda essa galera aí. Você tem que ter muita grana para ter um produto barato. Uhum. Agora, se você for começar uma marca, você tem que ter valor agregado. Então, você não tem que pensar nessas marcas. E se vem uma marca de fora que ela é mais cara, gente, a taxa de importação é altíssima. Então, assim, ela não vai brigar com as marcas que a gente tem aqui. A pessoa que compra essa marca, ela vai querer comprar essa marca lá fora, entendeu? Ela não vai pegar um público que não tinha acesso a essa marca. As pessoas que têm acesso e comprariam essas marcas, viajam e compram fora. Sim. Mas uma coisa que eu falo, na verdade, assim, isso assusta muita gente, Mari, por isso que eu tô falando. Assusta principalmente os atacadistas ali do Bom Retiro, mas que tem que entender que eles não podem mais fazer Ctrl-C, Ctrl-V. Principalmente da Zara. Entendeu? Porque fazem, gente. Eles não conseguem competir com o preço da Zara. O cliente que vai vender não consegue vender mais barato que a Zara. Quando chega no consumidor final, ele vai comprar na Zara, gente. Então, aí, o que eu tenho que ter? Aí eu tenho que ter um diferencial alinhado ao meu cliente. Senão, se eu não tenho esse diferencial, o cliente vai comprar na Zara. E assim, tudo bem, o Bom Retiro, às vezes, ele ainda sobrevive, porque, gente, eu atendo gente, eu faço sessão diagnóstico, quando eu vou pegar o pessoal que quer entrar na mentoria, eu faço sessão diagnóstico Brasil, né? E aí você pega aqueles lugares remotos, interiorzão da Bahia, que não chega o produto, a Zara não chegou lá. Um monte de marca não chegou. Então, várias marcas não chegaram no interior da Bahia, no interior do Paraná, no interior do Sul, etc. Então, o que acontece? Nesses lugares, eu ainda tenho como trabalhar. O Bom Retiro ainda chega, ele ainda tem tentáculos que vão para lá, mas assim, no mercado interior de São Paulo, né, e alguns lugares mais próximos, Curitiba, tal, eu não consigo, gente. Não consegue dar Ctrl-C, Ctrl-V. Tem que começar a ter diferencial e para isso tem que ter um estilista pesquisando e não o dono da marca copiando e colando. Não, nossa, eu sempre tinha isso. Eu, quando era estilista, quando às vezes você desenhava, você põe toda uma informação na ficha técnica. Cadê a foto de referência? Ai, eu queria morrer. Eu posso não ter uma foto de referência, posso ter criado isso. Sei lá, eu peguei a informação de um vestido e coloquei numa camisa. Você não vai querer ver minha referência. Então, isso me irritava muito no atacado. O atacado, então, às vezes você como estilista, quando você tá trabalhando com esse mercado, você vai no Ctrl-C, Ctrl-V, porque te exigem isso. E o mercado de luxo já é um pouco diferente, nossa, né, totalmente Mari? diferente. Eles já querem a parte criativa, a parte que tem diferencial, a parte que tem o detalhamento, gente. O detalhamento, o botãozinho diferente, né? Que isso a costura inglesa, dá o charme, né? A barra dupla.
dupla, aquela peça que cai. Então, assim, a escolha do forro, o conforto da peça, o caimento da peça. Eles colocam um monte de coisa ali. Que eles podem fazer uma regatinha básica, que não é uma regatinha básica. Porque ela tem um caimento que às vezes até é mais difícil de fazer do que uma peça toda trabalhada. Porque ela tem Sim, que ser sim. impecável. Então é a escolha da mão de obra, é a escolha. Eu acho que assim, a cartela de cores. Eu percebo que alguns clientes meus de varejo, eles trabalham com uma cartela de cor muito particular. Muito deles, né? É, Muito fora da é muito tendência fora. de tudo que tá Ou seja, se eu acontecendo. atrasar ou qualquer fornecedor atrasar, eles vão vender do mesmo jeito. É, Eles não estão refém do desespero do fast fashion, que tem que ser pra ontem, que tem que ser... Isso tem que acabar. é. O fast fashion é uma coisa complicada que gera muito lixo no mundo, Muito né? lixo, muito prejuízo. Muito prejuízo. E se E a gente exploração. exploração. E se a gente vai na contramão disso, a gente tem o retrô, o vintage, o handmade, que é assim, aí você vai lá, né, pro Copenhagen Fashion Week, gente, que pra mim é o melhor. Aí eu É o também. melhor, eu Eu ia até amo. falar, E, se eu ainda fosse estilista hoje e eu tivesse que viajar, era um lugar que pra eu queria ir. Copenhagen. Não, não, não. Uma amiga nossa foi. A Érica foi, né? Uma amiga minha que é estilista, ela foi. E aí ela filmou. Aí ela mostrou toda a parte sustentável. E você sabe que assim, eles vão reciclando, né? Os estilistas que entram lá. E todo estilista que entra dentro da Copenhagen Fashion Week, ele tem que ter uma vibe de sustentabilidade. Se ele não tiver umas 3 vertentes de sustentabilidade dentro da marca dele, não entra. Mas eu vou falar, uma coisa que me incomodava muito era o resíduo de tecido. Assim, gente, os Vamos lixos. supor, eu vou explicar uma coisa que ninguém entende. Um risco depois você até mostra como funciona um mini risco, que é a forma como é encaixado todos os tamanhos. Gente, um aproveitamento bom, 85% é um aproveitamento excelente. Uhum. Não chega a 90%. Não Você tem como. imagina que 15% do tecido que você Vai comprou embora. vai pro lixo. A gente hoje tem parceria com a Passarela Alternativa, que elas fazem, inclusive eu até mostrar aqui. Oh, gente. O cordão do meu celular foram elas que fizeram e a gente dá de brinde para os Olha, que clientes. É legal, feito com resíduo de Mari. tecido. Eles estavam tentando fazer tijolo com, só que só dá pra fazer com algodão, né? Tem até o loginho da Inspira aqui. Olha, olha Foi lá, um gente. buraquinho. E a Pensem gente nisso. manda todo o resíduo pra eles. E eles têm um trabalho, peça piloto reprovada. Eles têm um trabalho super legal e além de tudo, eles recolocam Como é no que chama, mercado Mariana? passarela alternativa. Gente, pega essa, passarela alternativa. E como eles devem ter outros, né? E eu E acho aí que é tem no site válido. deles várias coisas que vocês compram com resíduo e eles recolocam no mercado de trabalho mulheres que saíram da prisão. Uau! Então eles preparam essas pessoas para o mercado de trabalho. Eles têm um Caramba, trabalho que muito legal. Eles legal! foram lá na fábrica e tal. Que E a gente legal! começou a mandar simplesmente separar. A gente não coloca mais no lixo. A gente separa Caramba! ali e deixa pra Ou coleta. seja, mas E hoje isso no Brás também tem um ponto que você que é de coleta. quer de coleta. Porque vai. Você imagina? 15% de tecido no lixo. Fora o lixo. Vamos pensar no Bom Retiro. Quantas fábricas tem no Bom Retiro? Ah, Quantas mil peças são cortadas por muito, dia? muito. 15% uma média que é Não, você jogado não no... lembra dos lixos? No final do dia, gente, eram sacos e sacos de lixo. E aí, aí o Você é pessoal da era que passava, alagava rasgava o o Bom saco, Retiro? Que a gente ficava ilhado? alagava o Bom Retiro. E aí a Mara pisava na água e falava, ai, gente, leptospirose. Gente, ficava com a água até no joelho. Eu lembro que eu trabalhava numa empresa que o dono da marca, ele entrava de ré na porta, a gente entrava pelo porta-mala do carro dele pra conseguir sair do Bom Retiro, porque alagava o Bom Retiro inteiro, porque tudo isso ia pro Ia pro esgoto e esgoto entupia e tudo. entupia. Aí colocaram uma lei, né? Depois colocaram uma lei ali. E hoje, Que não assim, podia mais. a gente não fica mais ilhada no Bom Retiro, mas ainda choveu várias partes. Chove, alaga, gente. Alaga. Então, assim... Mas a sustentabilidade é uma coisa importante, principalmente para a moda, porque a moda ela é muito cruel. E, por exemplo, ontem eu estava falando com uma pessoa que entrou na mentoria, né? E ela falou, Yamara, você viu a Demi Moore toda de penas?
no Oscar. Pena de bicho. Aí eu falei assim, caraca, mano, como é que a pessoa ainda faz o vestido de pena, gente? Não, né? Cara, a gente tá falando de um mundo 2026, quase 2030. A gente tem que parar com essa coisa de pele de bicho, né, Mariana? Sim, Então, e eu vou falar... você que tá no mercado de luxo, porque aí a gente tá falando de mercado de luxo. O mercado de luxo, às vezes, ele dá as escorregadas e vai, né? E vai por essa vertente, que é malvada, né, de corpos mega magros, de novo, que tinha parado um pouco isso na pandemia. Ai, gente, tá demais, assim, o que eu mais produzo hoje substituiu, agora virou PP e Tamanhos. Mudou a grade. No mercado de luxo, tá? No mercado popular eu percebo que não, mas no mercado de luxo mudou a grade. Porque a mulher toma Mondial. Inclusive entrou o XPP, né? Pega essa, gente. Entrou o XPP no mercado de luxo. E as pessoas não se atentam a essas coisas também. Não, isso tá? eu já tinha. Isso eu já eu tinha. Estava cantando essa bola há Isso eu cantei a bola há mais de tempo. 2 anos atrás, quando começou o Ozempic, porque nos Estados Unidos a gente teve uma movimentação, né, de tamanhos. Então, assim, do extra large que eles vendiam, eles começaram a vender o extra small, né, que é do X grande pro X pequeno. Oi, eu posso ser muito sincera com você? Eu tenho um ranço muito grande dessa pegada de sustentabilidade, porque pra mim é um fake gigantesco. É o fake na moda. Eu trabalhei com importação na China. A China, ela usava muito fibra de PET, tanto é que a China tá comprando o lixo do mundo inteiro, o lixo reciclado do mundo inteiro para fazer essas fibras. Beleza. O tecido, ele pode ser feito de uma forma mais sustentável. Tá. Só que assim, ele vai 15% pro lixo. Quanto tempo esse tecido demora para se decompor? Não muda nada. Certo. Como ele é sustentável? É um fake sustentável, né? É um fake sustentável. Sustentável você comprar no brechó e a roupa... Sustentável aí eu você circular. ter um produto que dura 20 anos. Aí é você circular. pensar num produto que tem uma durabilidade. Eu tenho pavor de... Gente, chegou a cliente lá que não é 100% linho, eu já olho e falo, a pessoa vai lavar 3 vezes, vai encher de peeling. Às vezes no processo produtivo já tá com peeling. Pra mim, isso é... E assim, ele é considerado sustentável, porque normalmente esses linhos são feitos com essas fibras, tá? Muitos vêm com o negócio da sustentabilidade da China. Vem da China com o negócio da sustentabilidade, porque foi usada a tinta ali no processo mais sustentável, não sei o quê. A pessoa vai usar 3 vezes, vai encher de bolinha. Como isso é sustentável? Eu tenho roupa de quando eu tinha 18 anos. Não, mas aí agora até roupa de cama é de poliéster, gente. E aí você vai dormir naquilo e parece que você tá fritando. Não dá. E aí, assim, eu fui ver roupa de cama para minha filha esse fim de semana. Porque, ai, mãe, quero uma cama mais gostosa, mais bonitinha, tava pequena. E aí eu falei assim, cara, eu entrei em 5 lojas no shopping. Não tinha algodão. O algodão era 5 vezes mais caro. Entendeu? E aí a gente é um dos maiores produtores de algodão do mundo. Pois é. E a gente não fica com o algodão, gente. A gente tem um acordo comercial com a China também. Exato, onde o algodão vai todinho embora. E a gente compra o fio. Então, assim, os nossos acordos comerciais na moda, eles prejudicam muito a gente. Muito. Tanto é essa do maquinário também. Tem muitas máquinas que a gente não pode ter aqui. Entendi. Teve uma época que eu dei uma estudadinha sobre isso. A mesma coisa da malha, né? É complicado. A gente consegue se proteger na malha. Porque a malha, o imposto para você trazer uma malha pro Brasil é altíssimo. É altíssimo. Pra viscose. Mas mesmo assim, a viscose, a malha tá cara. Só que a gente tem que comprar o fio deles. Sendo que a gente... Você entendeu? Aí a malha ficou preço do tecido plano. E aí, o que você dá mais valor? Pra uma peça de malha ou de tecido plano? Mas da onde vem o fio? Da China. E é tudo da China. A gente seria um país altamente sustentável na moda. Sim, a gente teria capacidade de produzir tudo, a gente produz. Mas eu acredito que a gente precisa começar a mudar algumas coisas, mas infelizmente é uma questão governamental. E aí você entra numa questão, vem uma Shopee e bomba.
Ou seja, as pessoas não estão com essa consciência. Mas a Shopee, ela bomba. Aí eu entro numa questão do digital. A Shopee, ela chegou e Shopee, Shein, Temu, né, Mari? Elas entraram onde eu falava há 4 anos atrás para as minhas alunas, gente, monta canal no Pinterest. O que acontece? Você entra no Pinterest hoje em dia... competir com o preço que eles colocam ali? Não consegue. Não. Então, isso é injusto. É injusto. É injusto. É bem injusto. Só que esses produtores, né, tipo Shein, Shopee, Temu, a gente tá falando aí também de tamanhos muito pequenos. Não, a gente tá falando de um cliente de uma classe... E tudo bem, a galera tá tomando mão de ar, tá tudo certo, gente. Não tá tudo certo também. Você já tentou pegar ou comprar alguma... Bom, você lembra a minha fantasia do carnaval, né? Não, eu comprei uma regatinha que era o G. E aí... regatinha da moda, puta, na Zara tava R$500, aí eu comprei por 80 e tralalá. Tudo bem, gente, só pra fazer um teste, não me julguem. E aí, o que aconteceu? A regatinha não serviu em mim. O G. A minha fantasia do carnaval. O G serviu na minha filha, de 17 anos. A minha fantasia do carnaval? Sim, esfarelou inteira. Então, assim, eu cheguei qualidade. Em casa, ela teve que me emprestar uma roupa pra eu voltar pra minha casa. Senão ela ia pelada pra casa. Então, assim, gente, o que acontece? Qualidade. Então, o atacadista, quem tá começando aí na moda, gente, prezem por 3 coisas primordiais. É a qualidade, o diferencial e posicionamento, Total. Né, Mari? Posicionamento no online. A partir do momento que você vende qualidade, você vende sustentabilidade. Porque a partir do momento também, que você Mari, vende uma roupa que dura... Quando você fala de informar, eu acho que é importante o cliente saber informar o cliente dele. Por exemplo, você que está começando na moda, que está aí, que precisa evoluir, precisa ter diferencial de produto, ter um posicionamento e saber se comunicar com o seu cliente online. E por que eu falo online, Mari? Porque, assim, hoje em dia, o pessoal não que dava muita bola para as live shops, né? Cara, hoje em dia a gente tem live shop no TikTok e no Instagram. Só que tem marcas que alugam galpões. Marcas cariocas alugam galpões para fazer live. Lá na China tem shopping. Eu vi isso. Sem shoppings, 99% da venda é online e 1% de venda digital. Aí a gente vai no shopping hoje em dia. Tudo bem, o brasileiro é um pouco diferente, mas muitas pessoas estão deixando de ir nos lugares e comprando online. Você tem uma mudança de comportamento muito forte e as pessoas... Eu tenho que brigar para a galera fazer live. Gente, abre a câmera. Né? O que é mais fácil? Abrir uma câmera e vender? Ou ficar fazendo? Ou culpar o coitadinho do gestor de tráfego? O que eu mais percebo nos meus clientes, as melhores marcas, as que eu recebo mais pedido, que eu consigo ver o crescimento em pedido, é a que os donos vendem. É a cara dos donos. É que eles aparecem. Isso é mais uma coisa que eu falo e eu reforço com todos os meus alunos, todos os meus clientes. Gente, quando o dono da marca aparece, Mariana, bomba. Bomba. Então, assim, não quero aparecer. O que é mais fácil, meu amor? Você aparecer ou você não vender? Porque, assim, como você vende uma roupa que você não usa, já começa a ser meio contraditório. Uhum. Você não vai entender o que você tá fazendo. Concorda? Sim. Você tem que vender uma roupa que você usa. Não, mas é a conexão que eles querem com o dono da marca. A conexão com o dono da marca é a identidade de estilo também. Sim. Porque o dono da marca, ele transmite aquilo. Quando eu falo do dono da marca, ele transmite a essência, o conteúdo, tudo da marca é o dono da marca. Uma das minhas primeiras alunas, ela começou a aparecer e ela começou a vender mais. Aí ela parou de fazer live, aí ela voltou a fazer live, aí começou a vender mais. Aí ela parou de aparecer, aí ela voltou a aparecer e começou a vender mais. Então, o que acontece? A gente tem todo um movimento aí acontecendo, eu tenho uma explosão do digital acontecendo, que eu tenho que estar atenta, mas assim, a gente tem que voltar para a essência do negócio. Sim, total. Né? Então, assim... Gente, eu trouxe a Mari aqui, a gente fez esse podcast com muito amor e carinho para vocês. Por quê? Porque a gente
quer mostrar um pouquinho do que tá por trás da moda. E eu acho que também tem outra coisa, assim. Eu não invisto, porque assim, eu posso. Eu vou falar do marketing da minha empresa. Eu tenho uma private label, eu produzo para marcas. As marcas não querem que mostrem quem são os Sim, não fornecedores querem que dela. Eu não mostre. posso Não mostrar pode mostrar quem você o faz. que eu faço pro Mas pro você meu pode cliente. aparecer. Então, as pessoas falam muito isso pra mim. Eu não faço praticamente nada, eu tenho, sei lá, quase 8 mil seguidores no Instagram. Eu faço uma publicação ali, outra ali, na inteligência artificial, confesso. Olha lá, gente, a Mari usando Eu inteligência gravo artificial. vídeos na fábrica, eu gravo essas coisas, não dá tempo, gente. Eu vivo descabelada, eu tenho uma fábrica de roupa. Meu celular, enquanto eu tô aqui, Tocou 20 vezes. Você entendeu, né? Eu tô com medo de olhar. Só que assim, juro por Deus, entre Google, LinkedIn, Instagram, Google, LinkedIn, Instagram, que são os canais que as pessoas acham a gente. Pra Tati, que é quem cuida dessa parte, é uma média de 5 a 10 pessoas por dia procurando a gente. Que bom. Sem a gente fazer nada. Que bom. Então, assim. Então nem precisa aparecer, né, Mari? Não, mas não é sobre isso. É sobre. Não, precisa estar aparecendo para você se conectar com os que já estão com você É sobre e os que estão por vir. a busca do online. As pessoas vão procurar as coisas no online. Sim. E a hora que elas entram no Google, a gente tem uma avaliação boa. Hora que elas entram no Instagram, nosso Instagram é verificado, tem um site, tem um número de telefone, tem um endereço, tem tudo ali. Então, assim, a gente é real, a gente existe. Exato. O porquê de aparecer o dono, gente? Porque teve muito golpe ali no Instagram. E aí, quando o dono aparece, quando o dono dá a cara, quando ele mostra a pessoa, você gera autoridade. Você mostra que tem alguém por trás da marca. Então, aqueles que não aparecem, que tem medo de aparecer, gente, tira a vergonha da cara e vai embora, porque é fundamental. Eu vi muita marca no Bom Retiro bombando com as donas aparecendo. Exato. E eu acho super legal isso. É muito importante. É muito importante. Gera autoridade. Você passa a confiança de que aquela marca ela existe e que ela tem por trás uma gestão e você conhece a gestão. Então, assim, você sabe o que você tá comprando. Exato. A identidade do que você tá comprando ali. Então, passa aquela segurança. E eu falo, as pessoas, elas só vêm atrás da gente por redes sociais. Porque elas viram. Porque elas veem tanto a nossa avaliação como que a gente é real. Não, e outra, a pessoa se conecta. Tem muita gente que me vê no online e fala, nossa, parece que eu já te conheço faz tempo. Então, gente, importante. Eu trouxe a Mari aqui, porque a gente tem que finalizar nosso podcast, mas eu queria agradecer a Mariana por estar aqui no nosso podcast. Eu que agradeço, Mia. Por estar mostrando aí os bastidores. Eu quero que vocês estejam atentos, que é muito importante vocês fazerem tudo que a gente falou aqui, estarem antenados, terem estratégia, ter planejamento, estar alinhado no online, conseguir aparecer, que é muito importante para vocês gerarem autoridade. Então, assim, isso aqui foi um podcast de bastidores da moda com a Mariana, porque eu acho importante muita gente que está começando saber que não é a pontinha do iceberg é o desfile, é a foto, é o glamour. Por trás tem todo um trabalho humano e hoje em dia também de IA que é feito para dar todo esse glamour que vem dentro de uma marca. E eu quero dar um conselho. Eu vou dar um conselho para quem tem marca, porque eu trabalho no lado B. E assim, eu vejo acontecer em pedidos, em números, as equipes de estilos de volta. Eu vejo a galera hoje, essas marcas grandes, gente, são os estilistas antigos, não é o novinho que entrou no mercado, não. Eles investem numa mentoria, eles investem numa estrutura, por quê? Hoje, a gente nem tá falando de uma guerra, a gente já tá tendo atraso de matéria-prima por causa da chuva. Então, assim, as pessoas vão ter que ser muito planejadas. E só quem tem feeling, conhecimento de mercado, IA não vai fazer isso por você. Ah, não. IA não vai fazer isso por você. O know-how tem, é o que eu falo, 80-20.
você pode usar a inteligência artificial, mas você sempre tem um humano qualificado e Com capacitado. experiência de mercado, gente. Exato, com muita Com experiência de muita mercado. experiência de mercado, que já passou muitos altos e baixos. A gente já passou a troca do tecido plano pela viscolaicra. A gente já passou A seda pelo linho. lembra quando começou a Feira da Madrugada? A gente já começou, as marcas internacionais vieram pro Brasil. A gente já passou uma pandemia. E agora, sim, trabalhe com planejamento. Tenha pessoas que saibam fazer isso. Não usa IA Não, sim, sim. A senão IA não é faz, um senão nem agregado. faz. A Nem IA é um faz. agregado. Eu acho que assim, tem que ter o humano por trás, ajustando tudo e fazendo tudo de forma unificada para você ter uma marca concisa, uma marca com diferencial e uma marca que gera valor e desejo, gente. Quando a gente vai falar de posicionamento de marca, é gerar desejo. E você Então, só isso é consegue fazer isso com importante. estratégia e com estrutura. Não dá, não é pastel. Não é pastel. Não é pastel. Gente, Eu quero deixar claro, não é pastel. a Mari tá aqui no Não É Pastel, que eu sei, já fui de produção e é babado. Gente, muito obrigado. Queria agradecer a Mariana Rizzo, da Inspira, né? Deixar aqui um carinho, um abraço para todos vocês que vão assistir esse vídeo, né? E é isso, gente. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada, Mari. E não é pastel. E não é pastel.